Então, acho que a maioria das pessoas tem a percepção de que o fracasso é o resultado de uma escolha binária. Não superestime a importância da primeira decisão. Não superestime sua capacidade de continuar escolhendo. Se conseguir continuar escolhendo, encontrará um caminho. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. Tem uma conversa que você repete na sua mente várias e várias vezes que ele compartilhou com você, seja uma conversa intencional ou algo que ele disse quando tossiu, sei lá, que repercutiu em você? Não, é interessante. Posso dizer honestamente que não se trata de uma única conversa porque, como eu disse, não havia palestras em nossa mesa. Meu pai não dizia que você deveria fazer isso ou aquilo, e eu acho que sou muito culpada disso. Então ele me dizia, por que você está fazendo frases com o eu? Sabe o que eu quero dizer? Não diria que ele estava me repreendendo. Ele estava me lembrando disso, e eu faço isso o tempo todo. Nós fazemos isso, usamos a palavra eu, mas ele simplesmente não tinha ego. Então, não, honestamente, não houve grandes conversas e coisas ou momentos em que ele sentou comigo e me disse essas coisas. Era como se estivesse apenas observando. Mas, por exemplo, há uma história no livro que eu conto que é muito emblemática do meu pai. É isso que quero dizer quando falo de pequenos atos de possibilidade para outras pessoas. Meu pai era muito apaixonado por ser médico e... Que tipo de médico? Ele era um clínico geral, mas também adorava ser empreendedor. Adorava as duas coisas. Ele cresceu na África e emigrou para o Canadá no final da vida. Um de seus amigos faleceu, mas seu filho tinha a minha idade. Era adolescente e veio passar um verão conosco. Ele morava na Inglaterra e veio passar o verão conosco. Então, sabe, o filho de um amigo da família veio passar o verão conosco, ficamos amigos dele. E esse garoto Bob se tornou cirurgião e... Seus amigos ou amigos do seu pai? Amigos do meu pai, amigos da família, sabe? Eu conheci o Bob no funeral do meu pai. Você pode dizer que meu pai era muito religioso. Então, a igreja que frequentamos, acredite ou não, fique na Inglaterra. Então, várias vezes por ano, íamos lá, morar na igreja e fazer o culto 2 vezes por ano. Então, quando as outras pessoas iam para Disney no Natal e nas férias de verão, nós íamos para a Inglaterra e morávamos nessa igreja porque meu pai era tipo, não um ateu, mas um agnóstico. Mas depois ele teve um despertar espiritual nos seus 40 e poucos anos. Então ele não seguia religião específica, Bom, tinha mas curiosidade sobre todas as religiões e acreditava em Deus em geral. Mas, quero dizer, é por isso que estou me aprofundando muito aqui. Então, isso é ótimo, é fascinante, relaxa. Mas... ele se interessava por todas as Ele religiões. não era religioso, mas procurava ver o que estava acontecendo. Era muito interessado. Mas em algum momento no início dos seus 40 anos, antes de eu nascer, ele conheceu um homem que se tornou... Esse médico era o líder da igreja STK. E ele achou que tinha conhecido a encarnação de Deus. E como se fosse da noite pro dia, minha mãe disse que ele voltou para casa e mudou sua vida. Parou de beber, de jogar, foi batizado na religião secreta e começou a seguir essa pessoa. E assim mesmo sendo Sikh? Ele era Sikh, mas não ortodoxo. Era tudo, né? Era tudo. Era um trabalhador. Vagamente Sikh. Era um turbante Sikh. Ele não gostava, sabe? Não queria ser batizado. Era como se fosse equivalente a ser judeu e depois judeu ortodoxo, certo? Então, ele, em geral, se interessava por religião, tinha curiosidade sobre o mundo, essas coisas, mas literalmente conheceu um homem que mudou sua vida. E então se tornou seu médico. Ele começou a segui-lo por toda parte. Minha mãe estava contando como da noite pro dia ele meio que se desinteressou por todo tipo de coisas materiais e se tornou muito mais espiritualizado. Uau. O que você acha que aconteceu? Que ele viu, testemunhou, ele algo realmente disse que se sentia como uma pessoa santa. Ele disse, eu me sinto como se conhecesse a meditação. Então, Uau. lá, sabe, ele encontrou uma igreja Sikh específica, cuja sede é falada em todo mundo na Inglaterra. Ele se mudou da África para a Inglaterra e meu pai se filiou a essa igreja. Todos nós frequentamos e ainda frequentamos. A questão é que o pai de Bob também frequentava essa igreja. De qualquer forma, o que eu queria dizer é que meu pai morreu em um aeroporto na Inglaterra porque ele teve um ataque cardíaco. E depois disso... Oh, não. Tá tudo bem, é uma tá? loucura. Foi há 20 anos. 20 anos atrás. E quando como eu disse, eu ia à igreja 2 vezes no ano, então... Apesar de termos Isso foi a crescido, meu pai caminho e minha da mãe... igreja? Não, eu estava na igreja. A igreja tinha fretado um avião no aeroporto para Heathrow. E não tínhamos o fretado. Estavam todos no mesmo avião, voando para o Quênia, na África, para prestar serviço. Nossa igreja estava prestando serviço na Índia e na África. Então, todos estavam voando juntos para a África.
Meu pai e minha mãe estavam indo e eu tinha 20 e poucos anos e meu pai estava no aeroporto. E ele teve um ataque Oh, meu cardíaco Deus. porque tentou chegar à porta muito rápido e ela estava muito Em longe. Heathrow. E ele faleceu. Oh, Em meu Heathrow, Deus. ele morreu no aeroporto. Oh, meu Mas de qualquer Deus. forma, a vantagem de tudo isso é que meu pai estava na Inglaterra, na igreja que ele amava quando faleceu. Então, Uau. vamos para lá para o funeral? Oh, uau. Então, em seu funeral, Bob, com quem me encontrei depois de muitos O anos... santo. Não, Bob, o filho de nosso amigo. O santo já havia falecido, havia um sucessor daquela igreja. Bob, o filho de um grande amigo de meu pai que se tornou cirurgião e que veio nos visitar. Então eu conheci Bob, estávamos na adolescência. Ele vinha e passava tempo conosco. Eu continuo com minha vida adulta, Bob continua sua vida adulta, mas meu pai vê Bob o tempo todo porque ele visita a Inglaterra 2 vezes por ano. E Bob frequenta a mesma igreja, conhece a história de Bob, vai para a faculdade de medicina, se torna cirurgião. O que aconteceu? De qualquer forma, viu Bob no funeral do meu pai. Ele disse, já te contei essa história sobre seu pai? Eu perguntei, que história? Conta. Ele disse, bem, você se lembra que eu visitei ele no Canadá? E eu estava pensando no que fazer na minha carreira, pensando em me tornar um cirurgião médico. Então, eu procurei seu pai um ano, quando estava visitando a igreja na Inglaterra, e perguntei a ele o que acha. Ele disse, você sabe o que seu pai disse? Não, o que ele disse? Ele pegou minhas 2 mãos, as virou para cima e para baixo, olhou para mim e disse com um grande sorriso, Bob, essas são as mãos de um cirurgião, sabe? E sem mais nem menos, deu um tapinha nas minhas costas. Eu sempre me lembro dele, porque ele, me olhou nos olhos e me deu um grande sorriso e disse, Bob, essas são as mãos da cirurgia. Ele disse que foi pra faculdade, se tornou cirurgião e sempre lembrou do seu pai por causa disso. Uau, isso é Esse era o meu lindo. pai, sabe? Não era como se eu estivesse sentada para uma aula. Eram apenas muitas conversas e joias como essas por toda parte. Foram muitas coisas assim que me emocionaram. Ele disse que deveria se tornar cirurgião, sentiu uma bênção, algo assim. Caramba, que lindo. Cara, o que estamos fazendo? Deveríamos falar do livro. Esse é o livro. É verdade, verdade. Mas esse é o pano de fundo do livro. É claro, Você claro sabe que que esse sim. livro é como Isso um faz parte negócio, de quem você é, né? uma manifestação empresarial. É. Eu tô fascinado por sua história e, obviamente, a história do seu pai teve um impacto enorme em quem você se tornou como uma pessoa, né? Parece que sem a presença dele em seu ser, você não seria essa pessoa bem-sucedida que você é, né? Não seria a pessoa atenciosa, a mãe, sócia, a executiva, tudo isso que te trouxe até aqui. Absolutamente. Não, e me sinto com sorte. Agradeço por você ter chegado ao centro da questão, mas a realidade é que, como falamos, a realidade é que acredito que se pudermos chegar a um ponto em nossas vidas em que o que fazemos e quem somos se integrem. Com certeza. Isso é mais ou menos como, ok, esse é o mais alto. É o nível de potência É real, sobre é. o que falamos. E quando as pessoas me perguntam sobre essas lições, elas estão interligadas. É. Quero dizer, conheço a maioria das pessoas. Vejo muitas pessoas que pensam que o que eu faço é diferente de quem eu sou. E isso faz com que seja muito difícil para mim separar as coisas. Obviamente, Explique você sabe. melhor, por favor. Eu acredito O trabalho que... não é quem você é. seu trabalho não é quem você é. E se você pensar... A propósito, não estou dizendo que ter um emprego deixa sem perspectiva sobre o que é mais importante em sua vida. Mas estou dizendo que quem você é no trabalho e como você expressa seu dom é muito importante. Pense em dedicar 10, 12 horas por dia a alguma coisa, encontrando um trabalho apaixonante que expressa quem você é. Continuo voltando ao seu dom único e à busca pelo impacto. Acho que isso é muito útil. E É acho que muitas importante, é. pessoas pensam assim, esse é meu trabalho, como ganho dinheiro, e depois há o que importa pra mim. E bem, meu exemplo, a minha vida, não apenas meu pai, a propósito, você tem que dar muito crédito a ele, mas minha mãe, ela também era médica. Não amava o empreendedorismo como meu pai, mas adorava servir as pessoas. E por que não podem ser integrados? Por que não deveriam ser? Então, obviamente, sou uma pessoa que leva o trabalho muito a sério. Enquanto acho que outras pessoas talvez o distanciem mais. Mas acho que faz parte do crescimento. Onde eles dizem, esse é o meu trabalho, mas eu volto pra casa e vivo minha vida autêntica, exatamente, né? é isso Mas mesmo. se você puder viver sua vida autêntica o tempo todo... E de fato, todos nós... E haverá coisas que você não gosta no seu trabalho, né? No seu Sim, emprego. com certeza. Como todo mundo, mas se você pudesse ser você mesmo e usar a maior parte dos seus dons Seria dessa forma... ótimo, não é mesmo? Isso é poderoso. Claro, e você sabe, vivemos numa época em que a maioria das pessoas quer ir para o trabalho e sentir mais do que nunca, que são bem-vindas, que estão incluídas e que seus valores se encaixam. E eu quero a mesma coisa, mas não quero sugerir que a maneira como vivo é uma maneira perfeitamente integrada. Isso corre o risco de as pessoas pensarem que sou muito boa nisso. O que eu diria é que essa é a minha intenção. E esta é a minha visão do mundo.
Então, como eu disse, estou convencida de que a maneira pela qual devo expressar meus dons é por meio dos negócios. E que isso é bom. E mais do que bom. E como expressa seus dons no negócio? Bem, acho que, sabe, Você como pessoalmente. faço pessoalmente? Como você administra a sua Sim, como empresa? faço? Como você Bem, expressa duas isso? coisas. Eu tento levar 3 coisas para qualquer situação de negócios. A primeira é que, na maioria dos dias, acordo muito grata pelas pessoas muito talentosas com quem tenho oportunidade de trabalhar. A sua equipe. Então, acho que em meu trabalho, minha função e meu dom é fazer com que outras pessoas tenham mais sucesso, pensem em si mesmas e acelerem a sua jornada. Então, acho que eu tenho esse dom porque não acordo todos os dias pensando que sou a melhor pessoa do lugar, mas todos os dias dizendo, nossa, essas pessoas são realmente talentosas. Então, o que sei que posso fazer pelas pessoas é dar-lhes energia, entusiasmo e paixão e ajudá-las a ir mais longe do que imaginam. Então, acho que esse Claro, é um claro que dos sim. meus dons exclusivos. Maravilhoso. E, número 2, mais uma vez, não que eu me ache muito inteligente, mas adoro consumir informações. Então, gostaria de pensar que talvez uma conversa comigo seja onde as pessoas aprendem mais rápido e onde eu aprendo mais rápido. É o que eu gosto. Então, adoro as interações em que você e eu temos essa interação. Nós dois saímos e é uma interação super gratificante, não é mesmo? E, bem, eu consumo muitas informações. Eu posso te dar informações, você me dar insights e nós interagimos. Então, acho que sou muito boa em consumir informações e ajudar pessoas a dar e receber insights só fazendo muitas perguntas. Acho que processo informações, acho que isso é um dom. Mas é um dom que deve ser usado para ajudar a acelerar os resultados para as Certo. pessoas e para as empresas. Esses são provavelmente os 2 maiores, o poder de processamento, sabe, a paixão, a energia, a capacidade de entusiasmar as pessoas, de fazê-las perceber que são capazes de mais. E quais são as 3 perguntas mais interessantes que você acha que deveríamos fazer a outras pessoas, sejam nos negócios, na vida em geral? Quais são as perguntas que você acha que deveríamos fazer? Sim, acho que a pergunta deve ser feita a si mesmo, em primeiro lugar. Acho que todos deveriam se perguntar quais seus dons exclusivos, como falamos, acho que essa é uma pergunta que eu faria a você. Mas é uma pergunta que acho que você deveria fazer a si, certo? Quais são meus dons exclusivos? Acho que quando conseguimos articular quais são, não é como se estivéssemos cheios de nós mesmos de uma forma ruim. Entendemos como podemos causar o maior impacto possível. E procuramos ambientes onde esse impacto possa ser conhecido, visto e praticado e realizado. Portanto, acho que a pergunta número 1 que as pessoas devem fazer a si Muito interessante. quais são meus dons mais verdadeiros? E número 2, é claro, muito importante, eu sinto e acho que as pessoas deveriam saber lá no fundo no que não são tão boas. E não apenas quais são minhas vulnerabilidades exclusivas, não só, sabe, áreas em que sempre será meu trabalho melhorar. Não é como se eu estivesse sentada em um pedestal. Eu não estou, eu posso te dizer. Como meus filhos, eu os deixo loucos. E, como todas essas coisas que eu acho que são presentes, há um limite para elas, Claro são que sim, é. terríveis. Meus filhos dizem, mãe, Quais vamos são lá. suas vulnerabilidades? Bem, essa é a desvantagem dos meus pensamentos, não é? Eu gostaria de poder, como meu pai, fazer com que as pessoas se sentissem energizadas, mas sei que a mesma energia faz com que as pessoas se sintam muito nervosas. Tem um lado sombrio em que as pessoas podem se sentir como se eu não fosse suficiente, como se o que eu fizesse para estar à altura de Sukhinder. E não é realmente o objetivo, né? Claro que Não tô sim, aqui pra é. fazer com que você se sinta menos. Estou aqui pra acelerar as pessoas, né? Vamos lá, Começa a vamos falar lá. mais rápido, então sou bem impaciente. É. Da mesma forma, se você tem energia e tenta fazer uso dela, você é bem impaciente, né? Você pode não esperar que alguém termine sua frase, você faz algo, deixa alguém nervoso. Esse sempre será meu trabalho, né? E essa é a desvantagem de ser uma pessoa com muita energia. Como controlar essa energia e essa paixão? Ela está sempre em seu limite mais produtivo. E tenho muitas outras vulnerabilidades, mas você e eu concordamos que vulnerabilidade não é uma boa palavra. Então eu odeio usar essa Pois é. palavra. Tenho muitas outras áreas de desenvolvimento. Áreas de crescimento. Áreas de crescimento, muitas, é. Mas o que eu sei que é uma área gera muitas outras. Você entende? Claro. É como a raiz de muitos males. Então, essa é provavelmente a minha maior área. Ok, e a terceira pergunta que deveríamos A fazer? terceira pergunta, eu diria que as pessoas devem se fazer. Acho que é uma pergunta que você deve fazer a si mesmo muitas vezes. E essa é: o que é possível agora?
E eu acho que, E isso em qualquer área da vida. em qualquer área, que faça uma pausa e diga o que é possível agora, o que não estou fazendo. Porque acho que as pessoas... Lembre-se como começamos essa conversa. Eu disse que as pessoas pensam nas possibilidades como grandes atos. E acho que as possibilidades acontecem em pequenos atos. Se eu pensar no que é possível hoje, talvez essa seja a questão do que é possível hoje. Se eu gostaria de encontrar mais alegria numa determinada área, se eu encontrar mais alegria no trabalho... E a propósito, de novo, não se engane. Não é que eu seja perfeita nessa prática. Eu É. tenho certeza que há muitas coisas que digo e ou que provavelmente farei em casa, que não farei hoje. Mas acho que, sabe, há muito poder nos pequenos atos. E começando agora mesmo com o seu ponto, entrando nesse movimento imperfeito, não? Em vez de esperar todos os dias que tudo seja perfeito, esse dia nunca chega, nunca Nunca. chega. Então, acho que se você se perguntar o que é possível hoje, provavelmente conseguirá desbloquear algo hoje. Não estou dizendo que qualquer um de nós será capaz de desbloquear tudo. Sabe, não vivo um dia perfeito em que desbloqueio todas as possibilidades da vida, mas sei que conheço o poder que advém do fato de liberar uma única possibilidade. É. Isso soa como vamos fazer como seu pai, né? Você também disse isso sobre seu Sim. pai, pequenas, grandes possibilidades. Quando você se sente mais amada? Quando me sinto mais amada? Quando você tá fazendo ou recebendo o quê? Sim, todos nós sentimos... Bem, acho que amor é diferente. Em primeiro lugar, pra mim, sinto-me mais amada quando me sinto aceita por quem sou. Cara, eu tava conversando com alguém sobre isso hoje de manhã. Sério? Literalmente há 1 hora eu tava dizendo que eu sou muito grato e feliz por estar perto de pessoas que me aceitam totalmente como eu sou. Elas não me julgam, não tentam me mudar, elas aceitam o meu poder autêntico. Sim, isso é absolutamente verdadeiro. Eu diria que me sinto completamente amada quando as pessoas me aceitam como sou, incluindo minhas imperfeições. E talvez eu também me sinta amada quando as pessoas veem quem eu sou. É verdade. Então, tipo, vamos parar essa conversa e refletir. Tipo, essa pessoa viu muito mais de mim. Não é? É, Por isso acho que quando as pessoas nos veem plenamente, nos sentimos isso é amados, muito né? verdadeiro. Parece que, no geral, muitos de nós se cercam de pessoas que não nos aceitam totalmente, né? Ou por que isso acontece, Antes de né? mais nada... Permanecer em amizades, relações com alguém É. que não o aceita totalmente. Sim, é uma boa pergunta. Bem, antes de tudo, lembra que do outro lado da equação há alguém que também está buscando aceitação. É verdade. Então nunca é uma via de mão única. Enquanto todos nós estamos passando por nossas próprias jornadas, buscando ser, ver, ser vistos, ser amados, outra pessoa também está. É, claro que Então sim. acho que parte do motivo é que são como navios na noite, né? Todo mundo está querendo ser visto. Então, talvez, isso signifique que quando permanecemos em um relacionamento, sim, esperamos ser vistos, mas a outra Claro. pessoa espera isso também. E talvez nenhum de nós fale autenticamente com o outro, ou, sabe, estamos acostumados a procurar respostas por nós mesmos, e você tá certo. É surpreendente que não paremos de dar respostas a outra pessoa. E talvez seja um relacionamento de dois, não sei. Você poderia, sabe, não, tenho certeza que você tem pessoas mais capazes no seu podcast para essa pergunta do que eu, não sou psicóloga. Tudo que posso dizer é que, quando nos amamos a nós mesmos, duas coisas acontecem. Número 1, temos nossa própria fonte de energia. Isso é suficiente. Embora queiramos ser vistos por outras pessoas, quando amamos a nós mesmos, chegamos a qualquer relacionamento muito mais capazes. Então, ver outras pessoas, entende o que digo? É você não está tão faminto por si mesmo que tudo o que você quer fazer nesse relacionamento é pegar, sabe? Mas você pode ver outras pessoas fazendo perguntas sobre como querem ser vistas. Também queremos ser vistos e... acho que tô divagando. Eu gosto Acho que não disso. posso responder. Eu gosto disso. Houve um momento que você se apaixonou totalmente por si mesma? Não acho que esteja apaixonada por mim mesma agora. ou- Sério? Quero dizer, acho que sou muito... Tipo, amar totalmente e se aceitar, não do ponto de vista do ego, né? Sim, eu entendo. Eu quero dizer... Eu ainda tenho o mesmo emprego que todo mundo. Ainda estou acordando com a síndrome do impostor. Continuo Sério? acordando... Claro, eu ainda acordo com vergonha de algumas coisas que eu tenho. Não é um constrangimento. Não me envergonho das coisas que não conquistei ou do impacto que ainda não tive. Veja, o livro é uma tentativa de impacto. É verdade, então claramente ainda me esforço para fazer algo. Mas eu diria que não fui tão longe quanto eu preciso ir. De que Então, forma você se sente impostora? eu me sinto uma impostora no bom sentido. Como a maioria das pessoas, todas as vezes... Olha, acho que se você é alguém que se levanta e diz, meu trabalho é causar impacto, né? Ele nunca é concluído. Não, ele nunca Nunca é é concluído. feito, é. E se você tiver a humildade de entender que você é, nesse momento, um pequeno ponto nesse universo, né? Na maioria dos dias, eu só quero acordar e aproveitar ao máximo o tempo que tenho, pois sei que ele é finito.
E acredito que estou aqui com um propósito. Foi isso que me ensinaram a acreditar espiritualmente em minha família, que todos estamos aqui por algum propósito. Então, na maior parte do tempo, fico constantemente preocupada com o fato de não estar cumprindo essa promessa. Não é como se eu acordasse e dissesse, não me aceito. É mais como se eu não tivesse me esforçando para fazer mais e ter mais impacto. Eu não estou aproveitando ao máximo o motivo de estar aqui. Então, essa, por definição, você está sempre se colocando em situações. Talvez você não seja suficiente, mas percebe que a única maneira de ter o impacto que deseja é se colocar em risco. E se colocar em risco, você se sente como um impostor. Você pensa, porque você está praticando um ato que ainda não fez. Claro. Então, não tenho problemas com isso. Então, quanto ao seu ponto de vista, eu não Não se gostei castiga, totalmente. né? Eu não me castigo. Aceitei que na maior parte do tempo tenho uma visão de mundo que diz que não há problema em ser imperfeito. Que não há problema em nem sempre se sentir capaz. Sinto-me confortável em me sentir pessoalmente desconfortável. E sinto que isso não tem problema. Sinto que é uma forma de buscar um impacto. Então, sim, estou desconfortável, mas tenho as oportunidades e mais impacto. Não vale a pena? Sem dúvida. O que você pensa da cultura de... Eu te considero uma pessoa de alto desempenho, de alto rendimento, que está em cargos executivos de alto nível, Sim. dirigindo grandes empresas. E você mencionou, como é que eu tô criando mais? Eu tô fazendo o suficiente para criar mais? E para as Sim. pessoas que dizem, eu quero fazer menos, quero ter menos estresse, menos preocupações, como eu posso criar mais sem a pressão e o estresse? Sim. Como eu posso criar também paz interior, né? Como é que eu posso ter uma Sim. posição de CEO ou sênior Aham. executivo gerenciando empresas de bilhões de dólares e é possível ter paz de espírito ao mesmo tempo? Ou isso é impossível? Certo. Então, como exemplo, identifiquei para você, antes de mais nada, o motivo pelo qual acho que é possível. Você falou sobre essa ideia de amor próprio, aceitação e compreensão como o que o motiva, quem você é e por que está aqui. Você sabe que posso não estar em paz todos os dias, mas estou em paz. E isso faz Claro, sentido? claro. Acho que é diferente para cada pessoa. Quero deixar claro que não me importo em ser CEO e não me importo que esse seja meu caminho de impacto. Não me importo com o fato de que há um universo superior que pode ou não me permitir alcançar tudo o que eu quero. Eu tô bem com isso. Portanto, eu me considero em paz, porque sei que tudo pode acontecer em meu caminho e vai dar tudo certo. Tipo, ok, eu também posso fracassar e ficarei bem, porque tenho uma noção muito boa do universo, de que sou amada por Deus. Literalmente, eles me amam como sou, um ser humano completo. Sim, enfim, Então, acho que se você perguntar como você encontra paz? Veja, paz significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Para mim, significa que gosto de ter um papel em meu despertar diário e ter uma maneira de expressar meus dons. Para mim, isso é paz. Isso é Sabe legal. quando não me sinto em paz? Quando não sei o que fazer, sabe? Talvez seja uma zona de ansiedade, porque todos os dias acho que estou me esforçando para expressar meus dons. Mas estou em paz com isso? Então, depende do que você quer dizer com paz. Há pessoas que sentem paz por estarem presentes no momento, expressando que se sentem autênticas. E isso é muito diferente. Acho que paz significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Eu tô em paz quando tô a 160 quilômetros por hora? Porque, tipo... Pois é. O caos se E- instala, E nem né? mesmo o caos, mas como se estivesse procurando impacto e propósito, e funciona. E por isso pode ser Então, confuso, pode ser uma desordem, é uma né? desordem, mas talvez parte do meu dom seja o fato de eu conseguir trabalhar com a desordem. Se é um CEO, lidar com a bagunça o tempo todo, lida com a arena, com grandes possibilidades, lidar com problemas, pessoas chateadas, talvez seja parte do meu dom. O fato de eu conseguir lidar Você com pode tudo manter isso. o espaço Posso para ficar milhares com de ele. funcionários, E problemas, altos e milhares, baixos sim. desafios. Sim, é isso mesmo. E talvez isso seja parte do que eu queria fazer de bom no mundo, ajudar as pessoas. A propósito, há muitas maneiras diferentes de Certo. expressar seus dons. Então é possível ser CEO e estar em paz, sim? Depende do que está buscando. E acho que, para estar em paz consigo mesmo, só precisa saber como... O que o faz feliz? O que o realiza? Sabe? O que te dá satisfação? E para mim, a busca do impacto me dá satisfação. Como alguém pode descobrir qual é o único dom se ainda não sabe o que é? Eu diria que, se elas não souberem o que é, perguntem. Perguntar a outra Pergunte às pessoa. pessoas que o conhecem melhor. Então... Perguntar o quê? Ah, Qual o meu dom? é interessante, vou te dar um exemplo. Quando dou palestras sobre negócios, começo qualquer conversa perguntando: você conhece seus superpoderes? E se forem MBAs ou recém-formados ou um CEO, cerca de um terço da sala levanta a mão. E eu acho isso irritante.
Não de uma forma ruim, mas, bem, irritante pelas pessoas mais velhas. Não os jovens. Se você está me dizendo que chegou até aqui em sua carreira e está sendo falsamente modesto, isso não ajuda muito, porque se você é um líder e não sabe seus dons, quais são suas áreas de Você tem que vulnerabilidade? saber. Como você É. pode, precisa saber. É uma falsa modéstia. E se for mais jovem, se não souber, pergunte às pessoas ao seu redor. Às vezes as respostas o surpreenderão, mas você descobrirá os fios condutores de quem você é. Então, não acho que sejamos muito bons, quando somos jovens, em receber feedback sobre quem somos e o que nos faz brilhar. Nos dizem se somos bons na escola ou somos inteligentes ou qualquer coisa, mas quais são nossos dons? Acho que seus amigos, família, até seus colegas usarão 2 ou 3 palavras para descrevê-lo. Em que sou bom? O que você acha? Acho que eu brilho? E acho que você ouvirá essas palavras muitas vezes de todas as pessoas em sua vida, que o conhecem profissionalmente e pessoalmente também. Então, e não acho que as pessoas levam esse entendimento pra frente. Então, É. ahn, Então você acha que devemos buscar a realização em nossos dons em vez de felicidade? acho que a realização pode levar à felicidade, assim como acho que o impacto também pode levar à felicidade. E sei que há outras pessoas que são felizes com o que estão fazendo e com as tarefas que realizam, e isso leva à realização. E é bidirecional. Se você quiser buscar a felicidade, se a felicidade te proporcionar a realização, isso é ótimo. Se quiser tentar, sabe, buscar a realização e a realização que te proporciona a felicidade, é ótimo. São 2 lados da mesma moeda. Então, sim, não sei, acho que é algo teórico quando você diz às pessoas como a felicidade, como ser feliz hoje. Eu digo, bem, você pode ser feliz hoje, mas ainda precisa estar atento, né? Como ser feliz hoje. Para algumas pessoas, sua melhor vida é maximizar a felicidade todos os dias. E para outras, o melhor da vida é que elas podem minimizar a felicidade em um determinado dia, mas maximizar ao longo de um ciclo. Ambos são possíveis. Não é um ou outro, mas a busca da felicidade todos os dias. Eu diria, na verdade, em virtude de ser um CEO, nem todo dia é um dia feliz. Você enfrenta muitos problemas e são muito estressantes, mas no decorrer da sua carreira, encontra a realização, analisa e diz que não faria de outra forma. Isso também é felicidade. Então, veja meu marido como uma pessoa muito diferente de mim. Nós somos complementares. E acho que meu marido, de uma boa maneira, percebe, sabe, como uma busca pela felicidade todos os dias. Essa é uma ótima maneira é. de ser. Há dias que desejo buscar a Verdade. felicidade todo dia, né? Então, são 2 lados da mesma moeda. Claro. Seu jeito é melhor que o meu? Não, são diferentes. Claro, claro. Enquanto ele maximiza sua felicidade todos os dias ou todas as semanas, maximizo a minha em talvez 2 anos, 5 anos, um mês, não importa. Nós 2 estamos buscando a mesma coisa. E você? Busca a felicidade todos os dias? Ou está disposto a aceitar um pouco de infelicidade todos os dias? No meu caso, eu busco crescimento e impacto todo dia. Você busca a plenitude que leva à felicidade, a felicidade que leva à plenitude. Mas além disso, eu busco a gratificação tardia, né? Eu busco esse tipo de dor Sim, pra que eu possa me manter saudável. sim, é claro. Né? Você entende? Tipo, eu faço coisas que são incômodas pra ter uma vida mais feliz e saudável a longo prazo. Sim, E não em sim. curto prazo, né? Como felicidade, alívio. A propósito, meu marido é assim. Pois é. Ele é um ex-atleta que busca uma boa saúde todos os dias. E eu, na verdade, faço escolhas ruins. Mas ambos estamos tentando otimizar a gratificação atrasada de maneiras diferentes. Ok, eu vou encerrar essa conversa. Eu vi uma estatística que diz que 65% das empresas fracassam nos primeiros 10 anos. E você já trabalhou com muitas empresas multibilionárias e algumas também fracassaram, né? Algumas Sim, delas. sim, sim, podem ser ambos. Por que você acha que tantas empresas fracassam e o que podemos fazer para criar empresas mais fortes? Acho que muitas empresas fracassam por 2 ou 3 motivos diferentes. Mas vou mencionar os mais importantes. Em termos do que acredito sobre as pessoas. O primeiro e mais importante em qualquer coisa que executamos como empreendedores, sabe? Vamos pegar o exemplo de um ser empreendedor, porque está totalmente relacionado à execução de uma startup. Lembra da visão de mundo sobre a qual falei? Achamos que tudo gira em torno de nós. Mas, na maioria das vezes, quando olhamos para as empresas, há macro e microempresas. Nas empresas, se você quiser entender por que a semeadura está falhando, pode dizer que tudo se resume à minha execução. O que eu poderia fazer melhor? E é verdade, você deve obter feedback para otimizar o que faz. Mas primeiro, levante a cabeça. O que está acontecendo ao seu redor?
O que está afetando seu sucesso ou fracasso? Quando observamos as empresas que estão prosperando, dê uma boa olhada no que está acontecendo. O que o Ventos ajudará a melhorar. favoráveis. Veja o que podem estar passando e o que você está enfrentando. Acho que o primeiro motivo pelo qual as empresas podem ter sucesso ou fracassar é o fato de estarem muito sintonizadas com sua execução e talvez não tão sintonizadas com os fatores alternativos. No livro, conto a história de minha irmã, que dirigia um consultório de optometria. Por muitos anos foi muito bem. Talvez por mais de 10 anos. Provavelmente 12, 15 anos, sempre crescendo. Tinha funcionários que se sentiam realizados no trabalho, todas essas coisas. Seu próprio chefe, tudo isso. Então começou a declinar. Por quê? Então, continuou assim e a cada ano estava tirando mais de suas economias. Eu disse, Nick, vamos dar um passo para trás e entender por que seu negócio está indo mal. Ela é muito inteligente e disse, bem, estou num shopping center. Esse shopping tem menos tráfego de pedestres. Agora há 3 optometristas no shopping. Mais concorrência. Os escritórios múltiplos têm menos tráfego de pedestre, mais pessoas compram online. E também há muitas empresas que começaram a vender óculos online. Um optometrista ganha dinheiro fazendo exames oftalmológicos, mas a parte mais lucrativa, adivinha qual é? A venda de produtos. Agora vamos analisar as tendências macro. O negócio da Nick está começando a declinar e eu digo, Nick, vamos analisar as opções. Ela diz, isso é tudo que sei? Tudo que sei é que assim Fiz que eu isso sou. por 20 anos, Você treinei. sabe, é o meu. meu bebê. Eu sei, né? Talvez seu negócio esteja indo bem depois desse Spank, você diria, Nick, corra mais rápido, mantenha seu horário até mais tarde. Então, Promova mais. obtenha um inventário melhor. Vamos parar por um momento. Vamos parar. Sua localização está em declínio. Você tem mais concorrência. Assim como essa tendência não vai a lugar algum. Certo. E, a propósito, o shopping center cobra um aluguel fixo e quer aumentar. Pois é. Então, em nível macro, será que esse cenário vai funcionar? Pode tentar sair dessa ratoeira, mas será que vai funcionar? Então, traçamos um projeto e definimos 5 opções. No final, minha irmã escolheu uma opção e depois de 5 ou 6 anos, vendeu o consultório, foi para um novo local, trabalhou para uma franquia crescente de consultórios de optometria, que comprou seu consultório. Isso é mais perto da casa, são capazes de competir porque têm o dinheiro, capital para definir como levar as pessoas para os seus próprios locais. E Não cabe ela tomar esse é um decisões. exemplo perfeito de quando eu digo macro versus micro. Você tem que levantar a cabeça e avaliar os prós e contras da sua situação macro. O primeiro erro é que muitas pessoas acham que tudo gira em torno delas. Não é. Essa é a primeira coisa. Vamos falar de você, que é como se quiséssemos tomar uma decisão e segui-la. E acho que essa é uma grande parte da tese que me levou a escrever o livro. Acreditamos que o sucesso depende de uma decisão, de uma escolha pelo sucesso. Quer você queira ou não, as condições ao seu redor continuam mudando. Você pode querer que elas permaneçam estáticas, mas elas não permanecem. E se eu te disser que, para continuar tendo sucesso, você precisa continuar escolhendo ativamente. Você precisa Pra tomar continuar novas escolhendo, decisões. tomar novas decisões, assumir novos riscos, entrar em ciclos de feedback mais estreitos, ajustar, certo? Sempre. Sempre. Então é óbvio que a tecnologia é muito boa nisso, né? Não somos tão bons nisso em pequenas empresas ou em nossas próprias carreiras. Como você quer fazer algo e o faz e o planeja bem. A vida não é Configura assim. e esqueça, certo? A vida não funciona Não é assim assim. que negócios funcionam. Você quer fazer isso e esquecer. Mas como diria meu antigo CTO da StubHub, é difícil conseguir a adequação produto-mercado. Acha que fez algo, conseguiu, mas algo se reajusta e você precisa se reajustar e continuar. É assim que nossas vidas se desenvolvem. É assim que os negócios se desenvolvem. Se você me perguntar por que acho que Paul Graham fala sobre isso, às vezes, para fazer isso é preciso sobreviver. Sobreviver significa mudar e Constantemente. mudar. Sempre. Então, acho que se você quiser definir e esquecer, não conheço muitas empresas que operam assim, porque todos os negócios foram interrompidos, elas não estão sendo perturbadas pela tecnologia, nem Por as uma pequenas. pandemia, uma política, É isso. qualquer coisa, Política né? local, um Tudo. concorrente do outro lado da rua, né? Precisa continuar se ajustando. Inovação que surge, alguma nova tecnologia. Isso, seja micro ou macro, precisa corrigir a possibilidade. Então, você tem que continuar buscando a próxima possibilidade. No momento em que dá espaço, seja uma empresa pequena ou uma grande empresa que está começando com muito dinheiro, você ainda tem que continuar se ajustando. Então, em primeiro lugar, acho que as pessoas não estão preparadas quando se trata de ajustes. Eles não estão dispostos a se adaptarem, né? Não estão dispostos a se adaptar. Como eu disse, querem fazer isso e esquecer. E eu acho que, em segundo lugar, precisam continuar mudando para manter os produtos que atendem a você. Então, tem que manter a cabeça baixa para Claro. mudar.
e a cabeça erguida para ver o ambiente ao seu redor e as coisas que não são você e encontrar as respostas. Então, eu sei que Entendi. parece simples porque algumas empresas levam 10 anos, mas veja, a lista da diretoria tem 5 anos. Em minha própria startup, é uma questão de captação e financiamento. A lista do conselho está sempre sendo ajustada. Não é a mesma Não coisa posso de di- quando começou, E a né? propósito, se quisermos estar lá em 5 anos, teríamos que continuar nos ajustando, com novas entradas, nova concorrência, nova legislação. Então, entendo que às vezes pode desgastá-lo, mas é assim que o mundo funciona, É assim não que os é? negócios podem prosperar, né? É a única A maneira. única maneira de funcionar é se você estiver disposto a continuar se ajustando. A boa notícia é que se for uma pequena empresa, não significa que tenha que ir embora. Pode precisar de microajustes e pronto, mas é como... Não altera toda a linha de Isso produtos e tudo mesmo, e mais. talvez faça muitos ajustes. E um dia termine um novo negócio, ou talvez faça muitos ajustes em seu negócio, mas ele será uma versão melhor do que é hoje. Não sei a resposta. Se me perguntar por que startups fracassam, sei que é uma longa resposta, vou dizer em primeiro lugar que nem tudo tem a ver com você, só para que entenda. E a parte que diz respeito a você tem a ver com ajustes e mudanças, então direcione seus esforços para mantê-lo ativo. Então, E como você aprende a continuar girando? Quando parte do sucesso, do crescimento e da escala dos negócios é automatizar, ter processos em vigor, ter processos que mudam constantemente, então a gente tem que mudar esses processos e mudar bem, na os verdade, software e essas eu coisas, deveria né? ter usado uma palavra melhor do que mudar. Vamos chamá-la de reiterar. Certo. Os negócios são um ciclo reiterativo de foco. É. E esse é o meu ponto de vista. Digamos que você esteja em seu negócio e a concorrência esteja ficando cada vez mais acirrada. Como eu disse, há umas 10 empresas de pintura na rua que acabaram de abrir. E você dirige uma empresa de pintura externa. Ok, eu não deveria dizer mudar. O que quero dizer é reiterar a parte que precisa, certo? Então, você precisa dizer de vez em quando, ok, vou manter essa parte. Agora, tenho que descobrir qual é a minha estratégia de marketing, certo? Quando isso for feito, há outra coisa a ser reiterada. Então, acho que mudar tem uma conotação maior. Se você não estiver focado, o que estou sugerindo é que você precisa realmente reiterar e focar de maneiras diferentes. É como fazer um círculo completo e depois voltar. Sabe, é isso que eu quero dizer. É mais como reiterar mesmo. Isso é uma coisa boa. Quer dizer, sinto que muita gente teve que aprender essa lição do jeito mais difícil durante a pandemia, né? Certo. Porque se não mudarmos ou reiterarmos, você vai fracassar. Sim, a pandemia Forçou a foi fracassar, como é. né? Se É. você não tivesse disposto a evoluir. Bem, se você não acha que, mais uma vez, tá tudo bem. Esse é um bom momento para conversarmos sobre assumir riscos e como evoluir e crescer. Porque eu senti que, na pandemia, as pessoas aprenderam muito mais sobre sua capacidade de assumir riscos em tempos difíceis. Eles ficaram parados ou se esforçaram ao É máximo, né? verdade, mas você não acha que na pandemia as pessoas aprenderam muito mais sobre sua agilidade, resiliência e a capacidade de se certeza. recuperar e mudar rápido, mais do que nos Com tempos mais certeza. fáceis? Então, quando estamos tentando evitar danos ativos, corremos mais riscos do que nossa vida cotidiana segura. E você se pergunta, o que é isso tudo? Esse é um bom momento para fazer essa pergunta, porque a pandemia nos deu a confiança de que somos muito mais capazes de reagir rapidamente a situações imprevistas. Se você sabe isso sobre si mesmo, o que o impede de reagir quando os tempos são bons? E muitas vezes são coisas como ego, não é? Como o medo do fracasso pessoal, e é isso que eu penso, ok, acredite no que é possível hoje e tente, e se não for, você terá que escrever sua saída. Acredito que se esse livro for ruim, vou escrever para me livrar dele. As pessoas podem dizer, meu Deus, como esse podcast tem uma classificação de 2, vou reiterar minha saída. Acho que as pessoas aprenderam muito mais sobre capacidade de resposta. E isso nos dá muito mais opções do que pensamos ter. Você correu mais riscos durante a pandemia? Ou você... Claro. Eu corri grandes e pequenos riscos no trabalho. Como sabe, eu dirigi a StubHub e na época tinha acabado de vender a empresa. Um mês antes de vendê-la, Sim, né? a vendemos em 13 de fevereiro e em 13 de março nossa empresa colapsou. Loucura. O negócio entrou em colapso, como aconteceu com todos em Londres, em eventos ao vivo. É muito interessante porque eu estava administrando a StubHub para o eBay, que era a empresa matriz de Saba. E eu diria que o eBay foi atraído por mim como CEO da StubHub, porque eu era uma empreendedora. Eu trabalhei no Google no início da minha carreira e fui crescendo e sou empresária há 7 anos, então acho que o eBay queria uma energia empreendedora na StubHub porque
A StubHub já era proprietária do eBay há quase 10 anos. O crescimento estava desacelerado, os custos mais altos e a margem estava diminuindo. Então, acho que fui chamada para trazer essa energia empreendedora e ajudar a interromper uma mudança. E encontrar novos serviços e todo tipo de coisa. Então, senti que passei... E adorava a equipe que tínhamos na StubHub. Eles têm um ótimo grupo de seres humanos, mas senti que passei 1 ano e meio, 1 ano e 9 meses do meu mandato de 2 anos, tentando capacitar as pessoas para serem mais ágeis. Eu dizia, ok, Sério? vocês têm que fazer isso e depois podemos ir para lá se quiserem. Tenho uma tese sobre o que é necessário para que as empresas tenham sucesso. E a pesquisa dizia que não é preciso um único movimento. São necessários muitos movimentos para se destacar. Então, estou tentando treinar para ser ágil. É como olhar para cá, temos que cortar custos aqui, internacionalizar aqui, tentar novos serviços aqui, reinvestir no núcleo, tentar criar uma nova estratégia, ensinar as pessoas a serem mais ágeis, né? E aqui estamos nós por 9 meses. O que você muda na cultura? Fazer com que as pessoas assumam isso mais mesmo, riscos no trabalho e tudo. Estamos progredindo. Desenvolvendo lideranças. Sim, então acontece a pandemia e toda a empresa entra em modo de crise. E Sério? em 1 mês, reestruturamos o negócio e mudamos as políticas da noite para o dia. Assumimos riscos para garantir nossa sobrevivência. Certo. E fizemos rapidamente. E 100% dos nossos funcionários começaram a trabalhar em tempo real. E foi um dos meus melhores momentos e um dos momentos mais estressantes como CEO, porque as pessoas aprenderam sobre sua agilidade e tomamos mais decisões. E mudamos. Então, eles pensaram sobre como administrar uma empresa como essa. E então, a parte com mais pontos de margem de crescimento de receita, como 99%, e de repente passou a ser um negócio de fluxo de caixa. Será que temos Pra dinheiro? pagar o salário E a desse mês, né? propósito, não Dos somos mais funcionários. propriedade do eBay, somos propriedade de outra empresa privada que tem restrições de caixa. Temos dinheiro suficiente? Meu Deus, os clientes pedem centenas de milhões de dólares em reembolso. Cadê o dinheiro? Sério, ele tá fazendo o gerenciamento de caixa diário, semanal e mensal da empresa, que não foi usado em todos os últimos 10 a 15 anos. 10 anos pelo menos com o eBay? De qualquer forma, acho que aprendemos mais nas crises. E eu, certamente, aprendi como CEO. Foi o período mais intenso pelo qual eu passei. O que você aprendeu mais sobre si? O que aprendi sobre mim mesma? Honestamente, durante a pandemia, acho que não aprendi muito sobre mim. Não quero dizer isso de uma forma ruim, no aspecto comercial. Lembre-se de que eu era CEO de você uma empresa passou por iniciante uma crise, e já passei por crises. Então, o que aprendi sobre mim mesma foi que, graças a Deus, vivi uma vida de ciclicidade e empreendedorismo que talvez me deixe bem posicionada para este momento. Parece que, naquela época, eu estava bem posicionada. Era onde eu me sentia estável, confiante e Caramba, capaz. isso é muito E interessante. eu me sentia capaz. Eu me senti assim durante a pandemia também. Eu estava nervosa, não me entenda mal. Quase não me movia. Quase não me terrível, movia. Assustada, mas capaz, responsável, mas capaz, entende? Então, eu me senti confiante na época. Mas, obviamente, senti muita ansiedade pela nossa equipe. O que aprendi sobre mim durante a pandemia foi que me senti grata por ter tido experiências anteriores. Para Assumir a chegar a responsabilidade. esse momento de responsabilidade, acho que o que mais aprendi foi o que eu já sabia sobre o nosso pessoal, que é que eles são capazes. O que aprendi na pandemia foi que tive vontade de dizer, sei que você é capaz. Vejam o que acabaram de fazer. Então, esse foi o presente da pandemia, ajudar outras pessoas a entender que elas são capazes. E ser uma líder naquele momento, que é do tipo, veja o que acabamos de fazer. Nós fomos capazes. Você nunca teria imaginado que veria essa situação, nem eu. Você é capaz, ok? A propósito, não é que tenhamos lidado com isso perfeitamente. Houve clientes que ficaram chateados, mas tínhamos que cumprir o prometido e garantir que a empresa sobrevivesse. E foi o que fizemos. Foram 2.000 pessoas que não eram eu, que entraram na empresa cortando seus próprios empregos. Pensa nisso. As pessoas entendem que terão que fazer sacrifícios para abrir mão de sua própria segurança. Isso foi doloroso, mas as pessoas entenderam, eram capazes. Acho que foi isso que aprendi. E no aspecto pessoal, o que aprendi com a Covid, aprendi a importância de todas as coisas. E meu marido sempre me dizia, por que você está trabalhando tantas horas por dia? Eu dizia, tenho que fazer isso, tenho que estar presente para meus funcionários, que me deslocar, como se os únicos empregos estivessem em São Francisco, Onde sabe? você meu mora? marido? No Vale do Silício. Então, tenha em mente Cerca que de 1 hora, né? 1 hora em cada sentido. Por 20 anos fiz esse caminho. Eu disse à minha família, Meu Deus. eu tenho que fazer isso. E meu marido disse, você tem mesmo?
E eu digo, o que eu aprendi? Aprendi muito sobre as coisas que temos de fazer, que a família te diz, você tem que fazer. Então, para todos nós que somos CEOs, fazer com que nossas famílias se sacrifiquem por nossas carreiras e ambições. Eu sinto que aprendi isso. O deslocamento me custou muito, em termos de produtividade, tempo. É sério? Como estar em casa para a família, Tempo. para jantar, essas coisas. Energia. E então eu estava pensando, como muitas pessoas, com as mortes por Covid, em tudo que perdemos de nossas famílias e uns dos outros, e esse não é um ponto de vista seguro. Estou convencida de que poderei cometer muitos pecados assim que os trabalhos híbridos voltarem. E Certo. a alegria de ver seus filhos todos os dias, tê-los em casa por um momento, tudo isso, sabe? Pois Eu é. também vi esses momentos e eu pensei, uau, o que eu perdi? Então, é claro, pensei, volte a ser uma CEO. Inevitavelmente vou fazer besteira. Mas eu disse à minha família que poderíamos manter 1 ou 2 rituais da Covid. Todo mundo volta para aquela coisa, sabe? As crianças voltam aos treinos. E para compensar o tempo perdido, tenho certeza que vou estragar muitas coisas. Porque eu amo demais o trabalho. E eu sacrifico muito de minha vida pessoal por causa disso. Mas eu espero poder manter algumas práticas da Covid, né? Sobre criação, né? Criação de riqueza. Claro. Em sua opinião, quais são as 3 etapas mais importantes para uma pessoa criar riqueza, né? Ser dono. Como literalmente a propriedade de capital. Observe as pessoas mais ricas do mundo. Se você quer ser rico, precisa ter propriedade. Ter capital em Ter algo, né? participação acionária em algo. Em sua pequena empresa, pode ser como minha irmã. Participação acionária no seu consultório, vende seus arquivos de pacientes para uma parceira maior, ou tem participação em uma grande ou pequena empresa, quer tenha começado ou não, a participação acionária é a chave para a criação de riqueza. É por isso que as pessoas possuem casas. A maior fonte de riqueza para as pessoas é a propriedade da casa própria, precisa ser dono. Então, esse é um ponto importante. E, número 2, todo mundo sabe disso, mas é preciso economizar. Economizar desde cedo e aumentar os retornos. Eu acho que essa é a segunda. Muita gente não faz isso. Eu comecei a maioria fazer há não faz. alguns anos. Não faz. E não precisa ser muita grana. Eu pensava, $500 por ano, $1.000. Mas Eu é sei, alguma coisa, né? verdade. É Eu maravilhoso. lembro que com 27 anos eu comecei a gostar do IRA e Sim. depois fazia outros investimentos. Eu pensava, não tenho muito para investir e economizar. Eu não fazia muito. Mas agora, 11 anos depois, eu penso, caramba, olha quanto eu acumulei, né? E mais importante, a economia permite que você faça o que o torna uma propriedade, sabe? Então você elas, pode comprar algo com isso. elas estão intrinsecamente relacionadas, né? Se você disser que, por exemplo, se não economizar, adivinha, no dia que o patrimônio líquido da propriedade chegar para comprar um pedaço de uma casa, pedaço ou de nos uma dias casa, de um hoje, terreno, mercado de ou ações. alguma coisa, ações, sabe? E o mercado de ações, Coleções o que de quer que arte, seja. Se não tem economias, como será um proprietário? É impossível. São interessante. 2 coisas inerentes, mesmo que seja uma propriedade fracionada, para a qual todos nós temos oportunidades agora. Acho que para se tornar um locador, precisa acumular economias. São Ok. esses meus 2 pontos. Eu não tenho um terceiro. São só esses, Ok, não são tem a esses 2, terceira. Mas e a respeito da mentalidade em relação à riqueza e criação de mais abundância financeira? Sim. Como a gente pode mudar a narrativa de pensar, tipo, o dinheiro é ruim pra mim, eu não entendo disso, não faz parte da minha linguagem, não tenho formação, então não vou receber. Como a gente pode mudar a mentalidade sobre conversar sobre dinheiro? Acho que muita gente não fala o suficiente sobre isso. Não, as pessoas... Sabe, eu não sei, não há vergonha na criação de riqueza. Acho que 2 coisas. Em primeiro lugar, a educação financeira é fundamental. Exato. Se você não tiver conhecimento financeiro... É difícil. É difícil, né? Então, eu tive muita sorte que Sabe, eu dou muito crédito ao meu pai. Meu pai tinha ações. Ele ligava para o seu corretor e as comprava todos os dias. Eu vi de perto a propriedade de ações e depois me tornei analista financeira. É claro que eu entendia tudo de finanças, mas quero dizer que se você não está aprendendo os termos sobre poupança e propriedade, deveria. Acho que conhecer os termos é uma maneira de não ter medo dessas conversas. Quais são 2 livros que você recomendaria a alguém para poder ter mais conhecimento financeiro? Pra ser sincera, nunca li um livro em minha vida porque fazia muito isso no trabalho. Então, pois acho é. que eu sou uma pessoa pobre, seria a minha resposta. Como você disse sobre a leitura. Mentor. Você teve algum mentor Eu tive em alguma mentores coisa? no meu primeiro trabalho de ajuda financeira, então eu fui para a faculdade de administração de empresas, eu fazia os impostos do meu pai e, sabe? Você tinha 12 eu, anos quando eu sei fazia como pagar isso? impostos, ele começou a nos ensinar a fazer a contabilidade dele com 7, 8 anos, como se fazer impostos fossem um assunto de família. Caramba, Não é que loucura. brincadeira.
Então, quando eu digo que cresci com educação financeira, é verdade. Não acho que eu seja uma boa pessoa para recomendar um livro, mas provavelmente um cliente seu daria as melhores recomendações. Acho que o saber os termos são o primeiro. E o segundo ponto, acho que se formos mulheres em um relacionamento, tendemos a pensar que há alguma vergonha em pedir ao outro, como seu marido ou quem cuida do dinheiro. Então, você tem que perguntar. Você tem que. Que tipo de pergunta? Por exemplo, onde estão nossas contas bancárias? O que temos? Não se trata só de ser alfabetizado. É uma questão de estar informado e não confiar suas decisões financeiras a outros, certo? Então, algumas pessoas, se não souberem, não perguntarão. Eu diria que é o contrário. Você pode ser instruído e perguntar ao mesmo tempo. Se alguém está administrando seu dinheiro, é melhor saber onde ele está. E parte do conhecimento é estar à vontade para fazer perguntas. Acho que você precisa saber e ter informações, e elas estão intimamente relacionadas. Conheço pessoas cujos maridos administram todo o seu dinheiro, e pessoas que dão o dinheiro ao corretor da bolsa e não sabem em que investem o seu dinheiro. Eu digo, ok, um é conhecimento, mas o outro é pura informação. Eu sinto que para muitas pessoas esse é um assunto incômodo, não é só ter conhecimento, mas terceirizar a informação. Para mim é uma loucura que outra pessoa tenha informações sobre o meu bem-estar financeiro, mas muitas pessoas não querem conversar. Mas frequentemente as mulheres do que os homens. É por isso que as plataformas como a Elevest estão incentivando as mulheres a gerenciarem seu próprio patrimônio. Eu acho que isso é muito importante e meio complicado, mas acho que é importante. Como as mulheres podem mudar a mentalidade em relação a ganhar e economizar, investir e serem mais donas da sua grana? Bem, antes de mais nada, acho que muitas mulheres são. Ok. Mas acho que as plataformas que fazem isso, qualquer coisa que te dê instrução sem ser intimidadora é muito importante. Acho que as mulheres estão fazendo isso cada vez mais. Acho que as plataformas podem acelerar seu conhecimento ou a administração de seu próprio dinheiro, e isso é fundamental. A terceira coisa que você pode fazer é o que falamos, assumir um pouco de risco. Se você tem medo de administrar todo o seu dinheiro, pegue 10% e diga, eu mesma vou administrar isso. E a terceira coisa que digo é que, se você quiser começar a criar riqueza, invista no que você conhece. Então, as pessoas pensam assim. Não invista em cripto se você não É, conhece. exato. Então, não se trata só de ler e escrever sobre como os sistemas financeiros funcionam. É como literalmente investir no que sabe. Então, fui uma investidora em comércio eletrônico nos últimos 10 anos e muito bem, mas isso porque eu era CEO do comércio eletrônico. Você entendia. Então, à medida que eu entendi o negócio e praticava, sempre pensei, nossa, eu sei o suficiente sobre isso para saber onde parecem bons ou ruins, o que me permite tornar-me uma investidora. Então, ao contrário de, sim, eu tinha diversificação de riqueza em diferentes setores ou diversificação de investidores em diferentes setores de comércio eletrônico. Mas eu me concentrei no comércio eletrônico porque entendia. Quando eu era analista, estava na Merrill Lynch. No início da minha carreira, trabalhei no setor de serviços financeiros, no setor de poupança, empréstimo, que é mais... Aprendi sobre poupança, empréstimos, balanços patrimoniais e demonstrações de resultados. E as primeiras ações que comprei foram do setor de empréstimos de poupança. Eu entendo o que parece bom. Então, acho que se você quiser criar riqueza, precisa entender em que está investindo. Digamos que vai comprar um imóvel. Precisa entender a vizinhança, os valores comparáveis. Não pode se apaixonar por uma casa Claro. e dizer que é boa. É boa, Né? vou comprar. Quero dizer, alguém te mostra algo e você gosta, né? Então, acho que, em geral, precisa saber como perguntar sobre seu próprio dinheiro e entender onde está, quem o administra. Se você tiver vergonha de saber como fazer isso, acho que o número 3 é receber instruções específicas quando quiser investir em algo, né? Eu acho que quando as pessoas olham para o fracasso, uma das razões pelas quais eu acho que o fracasso é tão desanimador para as pessoas é porque elas pensam que é uma escolha binária. Então, acho que há duas coisas que você precisa fazer. Se você quiser sair da mentalidade de fracasso, em primeiro lugar, é preciso abandonar a ideia de que só temos uma chance de alcançar a glória. Temos medo do fracasso porque achamos que qualquer decisão que tomamos é o que Jeff Bezos chama de porta de mão única. Se eu passar dessa porta, não há como voltar atrás. Se eu passar por essa porta, vai me definir Isso, para Jeff sempre. Bezos, em sua carta aos acionistas da Amazon, disse claramente que a maioria das decisões que tomamos na Amazon são portas de mão dupla. Se você passa por ela e não funciona, volta atrás. Então, acho que a maioria das pessoas tem a percepção de que o fracasso é o resultado de uma escolha binária. Sabe, você toma uma decisão que não é bem-sucedida. Agora, se você acredita, como eu, que na realidade, entre você e uma recompensa não há uma decisão, mas 30, 40, 100, essa é a primeira. Não superestime a importância da primeira decisão.
Não superestime sua capacidade de continuar escolhendo. Se conseguir continuar escolhendo, encontrará um caminho. Pode não terminar onde começou, mas sabe, haverá um caminho. Mas é por isso que você precisa descartar esse mito de que o fracasso é um bimodal binário unidirecional. Não é. É apenas a primeira escolha em uma série de escolhas que todos nós temos que fazer. Então, antes de tudo, pare de pensar no fracasso como uma única escolha e circunstância. Não é. Número 2. E vou dizer isso supondo que a decisão que você está considerando é importante. E é uma porta de mão única. Supondo que sua hipoteca, a sua casa, começando um negócio, como não consegue quitar sua hipoteca, você deixa seu emprego, seu salário é zero, você tem uma hipoteca pendente. Ok. Eu sempre digo às pessoas que, se for um grande risco, é melhor não planejar tudo de bom que vai acontecer. Agora há um plano para o modo de fracasso a fim de agir. E as pessoas perguntam, como assim? Se for algo como um risco grande e assustador, quero que as pessoas me digam as 5 escolhas que faria após a eleição. Me diga, como elas são? A primeira, a segunda... Se ele Sim, falhar, você vai exatamente ao encontro do fracasso. Me diga as 5 opções. E então aposto que você encontrará 2, 3, 4 caminhos de recuperação, mas pense ativamente sobre como suas ideias estão de cabeça para baixo. Isso é ótimo para dar o pontapé inicial no que chamo de FOMO. O medo de ficar de fora é como, sabe, você quer agir, visualiza o positivo, mas quando tenta superar o fracasso é como visualizar um fracasso. Trabalhando, compreender as suas contingências, e então você se sentirá orgulhoso e muito mais propenso a agir. Porque o que você fez foi reduzir sua sensação de fracasso. Você realmente pode estar gerenciando ativamente as opções após a eleição, quando ela agora que falhar. você mencionou isso, eu estava entrevistando um lutador de UFC, Georges St-Pierre. Sim. Ele foi um dos maiores de todos os tempos. E ele falava sobre, eu acho que ele falava sobre outro lutador que eu não ouvi, não lembro qual era, mas eles treinavam para estar em situações desconfortáveis. Eu tô de costa, meu braço tá atrás, eu tenho uma mão aqui, o cara tá me dando soco na cara, então como é que eu faço para É sair verdade, disso? totalmente real. Como eu faço para manter a calma e não desmaiar quando eu tô na pior posição possível em todas as posições ruins das quais eu já treinei? Sim. Eu treinei para sair, Sim. né? Para que quando isso aconteça, É. quer dizer, isso vai me incomodar e é desconfortável, mas eu sei que eu posso sair dessa. Eu sei que eu posso me reerguer, me levantar de novo, então eu posso Sim, lidar exato, com isso. exato. Então acho que as pessoas que pensam, eu fracassei. Digamos que você escolha um novo emprego, saia do antigo, corte os laços e fracasse. Quero dizer, ok, daí? Então, você... Você perde a relação, perde sua chave, perde tudo, né? então, o que você faz? Porque eu acho que nos pequenos fracassos, é saber que se você agir, uma vez que ainda tem mais 10 opções em algo que é como uma porta de mão única, há algumas, muito poucas decisões das quais você realmente não pode voltar atrás. E você diz assim, ok, quais são minhas contingências? O que posso Claro. fazer? Acho que essa equação de assumir riscos nos ensina a todos que o medo de perder é maior do que o medo de fracassar. Todo mundo acredita que, se o medo de perder é maior que o medo de fracassar, então você age. Se o fracasso for maior do que o medo de ficar de fora, você não fará nada. A maioria das pessoas só quer trabalhar num lado da equação, que é pensar positivo. Não, tem que E pensar eu em pensei, ambos. é real, sim. Um dos meus coaches, Chris Lee, há alguns anos, uns 7, já estava treinando há anos para superar o medo de falar em público. Ah, Eu sério? estava falando há 10 anos, profissionalmente já, né? Sim, Já tinha feito uma boa grana Sim, nos claro. palcos e falando para 20 mil pessoas. E eu me lembro, cara, eu não sei porquê. Eu ainda me sinto um pouco assustado e nervoso sobre Sim. isso. Como um dia anterior à viagem. E eu não sei porquê eu me lembrei de ligar para ele algumas horas antes. E eu disse, cara, por que eu tô nervoso? Ele disse, porque uma das coisas que você tem é que você tem medo de como você vai parecer. Você tem medo da vergonha, de não falar a coisa certa, de fazer besteira. Você ainda tem medo disso em vez de estar a serviço do público e saber que vai errar. Não vai ser perfeito. E ele me fez passar por um exercício como... Era um exercício de e se, né? E se isso acontecer? E se eu esquecer as palavras? O que acontece depois? Se eu esquecer a história, o que acontece depois? E depois, né? Eu chamo de eleição após eleição. E Eu vou depois, esquecer o texto todo, e aí? Então, eu tô bem, e aí todo mundo ri de mim. E daí, o que acontece? Aí eu vou sair por uma semana porque eu tô muito envergonhado, e aí? E aí você vai dizer, tudo bem, eu tô aqui embaixo, eu vou me levantar e eu vou ficar bem depois disso tudo. Eu Sim. vou estar numa situação melhor, vou ter Sim. superado isso. Acho que esse é o ponto com o jogo de então o quê? Depois nós treinamos para pensar que tem que ser como eu disse. É bimodal. Mas É. não é bimodal. O que acontecerá é que você descobrirá opção após opção
Então pense agora, É, porque é aí que tá o conforto. muito bom, muito bom. Do que é que você mais se orgulha que a maioria das pessoas não conhece sobre Do que você? mais me orgulho em minha carreira, e tenho É, certeza de que as pessoas sabem disso, é ter tido uma carreira trabalhando com pessoas excepcionalmente talentosas e saber que eu poderia ter contribuído para acelerar a trajetória delas. É do que mais me orgulho. Vou isso é olhar para muito trás bom. na minha vida e dizer saudações para as empresas, algo assim. Eu sempre digo, sabe como é incrível trabalhar com grupos de pessoas excelentes que, em geral, são seres humanos excelentes? Isso é bom. Depois, olhando para minha jornada e pensando que cruzei o caminho dessas pessoas e que talvez para algumas delas, ou com sorte para um número significativo, eu tenha sido um acelerador de sua jornada. É disso que mais me orgulho nos negócios. Do que mais me orgulho que as pessoas não sabem de mim? Ahn, Talvez eu acorde todos os dias muito fortalecida e também muito consciente de que, bem, estou longe de ser o centro do universo. Tenho orgulho, pois acho que a maioria das pessoas pensaria que eu acordo pensando que não estou no controle, mas não estou. Acordo muito fortalecida e com os pés no chão, sabendo que a vida é uma bênção. Estou aqui por uma razão, estou vivendo o meu impacto. O mundo é um lugar muito, muito maior do que eu. Eu me sinto muito estável com isso. Não sinto muitas coisas. Acho que nada vai me abalar porque tenho noção do porquê estou aqui e o que estou aqui para fazer, sem pensar que tudo gira em torno de mim. Por isso eu tenho orgulho disso. Estou de Concorda? acordo. É ótimo. Muito orgulho. Estou de Isso é acordo com ótimo. isso. O livro é sobre riscos. E você disse que a maioria das coisas não nos abala. Mas quando as pessoas assumem grandes riscos, isso bate forte. Então, quais são os maiores mitos sobre assumir riscos que a gente conta? Sim, e é claro, se você ler o livro, saberá que muitos dos riscos que corri me abalaram. E esse é o motivo de escrever, porque eu digo, vá em frente, não deixe que isso abale. Foi o que aconteceu comigo, não posso dizer que nunca fui abalada pelo risco. Mas acho que continuo voltando a esse ponto singular. Sei que parece muito simples, mas é o objetivo de todo o livro. O livro é sobre como... Mas o objetivo do livro é saber como abandonar esse livro da única escolha. Parar de acreditar que os resultados são binários. Que o risco e a recompensa são únicos, singulares, lineares, um jogo linear. Eu corro um grande risco e recebo uma grande recompensa, ou tenho um fracasso épico. E não é assim. É, eu ganho muito ou perco Exato, é tudo. uma questão bimodal. Acho que esse é o maior mito sobre assumir riscos e foi por isso que eu escrevi o livro. É preciso continuar escolhendo. Isso superestima a primeira escolha. Se você estiver disposto a continuar escolhendo, sabe, há 1000 opções entre você e o sucesso, e não posso prometer que o resultado que você obterá no final será o que pensou. Pode ser ou não. Mas posso dizer que se você continuar buscando o impacto em cada uma das suas escolhas, terá uma carreira e uma vida fora do comum várias vezes, eu garanto. Mas se você quiser se avaliar em cada escolha, posso te dizer que as pessoas que conheço, que são muito bem-sucedidas, são imperfeitas. Elas são mestres do risco medido por pequenos e grandes atos de possibilidade, certo? Ao contrário desse grande ato pelo qual são famosos, se tornaram mestres no processo de assumir riscos e escolher constantemente que estão lá, muito hábeis em continuar escolhendo no processo. É, eu tô curioso. Você acha que é mais difícil de 0 a 10 milhões? Como numa startup, por exemplo, essa é a minha ideia, eu tô lançando essa empresa sem dívida, sem receita, indo para 10 milhões, ou assumindo uma empresa de 100 milhões e levando para 1 bilhão? O que é mais difícil e por quê? Curiosamente, acho que de 0 a 10 é É é difícil, né? difícil. É É difícil. difícil, meu amigo, porque como falamos, você está tentando encontrar o produto essencial para o mercado. É muito difícil. E quando você tem o impulso, todos querem trabalhar com você, né? Então é muito difícil desbloquear a construção do impulso. É preciso É muito tanta difícil. energia. Um capitalista de risco que fazia parte do meu conselho descreveu isso como... Não vou fazer justiça à forma como ele falou, mas ele disse que quando se está em uma startup, você tem a mão numa roda gigante e está tentando girá-la uma vez para ganhar impulso. A Meu revolução da Deus. roda consome muita energia. E quando você tem uma empresa maior e se adapta ao mercado de produtos, é como uma revolução. Em primeiro lugar, você pode obter uma revolução muito rápido. E depois você tem muitas outras revoluções, cada uma produzindo mais energia. Isso faz sentido?
Então, é como tentar fazer com que a primeira revolução crie algum impulso. Porque se você não conseguir fazer com que a roda gire nenhuma vez, Eu sem sei. impulso ou energia, Nada. mas uma vez que você tem energia no sistema, será mais fácil girar a roda. E toda vez que você gira, mais energia sai, né? Então, sim, eu Eu acho acho que Jim Collins em Good to Great menciona que a causa mantém a roda é um gigante dos em meus movimento. livros favoritos. Eu adoro esse livro. É um clássico. Ler isso me deixa tonto, mas Ah, parece uma leitura pesada pra você. Eu vou te contar a parte, voltando à nossa conversa ótimo anterior. É um livro, ótimo livro de negócios, Claro que mas sim. eu entendo, é muito analítico. Mas há um É. ponto nesse livro, outro ponto que não abordamos e que eu deveria ter mencionado, mas não o fizemos. Estávamos falando sobre a eleição após a eleição. E depois ele contou o que você deve se lembrar do livro, a história dele sobre Jim Stockdale. E o veterano da guerra do Vietnã, que falou sobre um prisioneiro de guerra no Vietnã e o que acabou se tornando, lembra? Me fale sobre isso. Basicamente, Jim Stockdale era um veterano do Vietnã, um prisioneiro de guerra condecorado que ajudou a enviar códigos Morse e assim ajudou a resgatar todo o seu esquadrão antes do fim da guerra. Mas ele ressaltou que os otimistas puros foram os primeiros a ficarem deprimidos no campo de concentração porque achavam que seriam resgatados amanhã. E os pessimistas... Alguém tá chegando. Alguém vem todos os dias, e quando não vinham, não sabiam como lidar com o fracasso, então ficavam muito deprimidos. Havia outras pessoas que diziam que ninguém viria e também ficavam deprimidas. Mas segundo ele, as pessoas que se saíram melhor no campo de prisioneiros de guerra eram os otimistas realistas. Elas entendiam que era improvável que alguém viesse no dia seguinte, mas tinham fé que alguém viria. Seu trabalho é sobreviver todos os dias até que alguém venha. Adoro Oh, meu essa Deus. mentalidade. Você pode ficar paranoico todos os dias com o que é necessário para administrar sua empresa, insistir e mudar, desde que você tenha fé de que, se gostar de passar por esse processo e continuar fazendo isso, sobreviverá e prosperará. É isso que quero dizer sobre ser meu modelo. Você tem que ser paranoico todos os dias e tem que mudar sem deixar de ser otimista no longo prazo. Mas é essa capacidade de mudar de fato que faz de você um otimista, né? Não é como se eu tivesse Interessante. que entrar no jogo como se tudo fosse perfeito. Tudo vai ser perfeito, vamos ser terríveis. Eu digo, não, você tem que ser otimista a longo prazo e realista no curto. Que pergunta você gostaria que as pessoas fizessem mais pra você? Acho que a maioria das pessoas me dizem, Sukhinder, o que faria? A maioria das pessoas deveria me perguntar, o que você acha que eu deveria fazer, considerando quem sou? Todo mundo vem até o líder e quer a resposta. E acho que eu adoraria que mais pessoas me dissessem que não se trata do que eu faria. Se trata de quem eu sou. Este é o meu objetivo. Aqui está a minha visão. O que você acha, considerando que... Com base Sim, nisso, nas melhores isso. soluções. Porque acho que não se trata de dar uma resposta a alguém, né? Quero saber, por exemplo, quem é você? E qual você acha que é a resposta? Qual é a sua tese para que eu possa responder e tentar te dar alguma ideia que se encaixe com quem você é, o que você quer e no que acredita, onde tem convicção? As pessoas me perguntam o que você faria, o que eu faria. A questão é o que você faria. Quando eu ligar pra você, vou Você certificar de vai fazer me essa dizer, pergunta. Sukhinder, é isso que eu penso. Essa é a É minha assim que eu tese. sou, com O que certeza. você acha que eu deveria fazer com essas informações, né? Me parece que, ok, isso é como eu refletiria pra você. Com certeza. E não me entenda mal, o problema é que se você me perguntar o que devo fazer, eu vou te dar uma resposta direta e você vai achar que é isso que deve fazer. E essa nem sempre é a resposta certa. E talvez seja, talvez né? não, mas você sabe, é a pergunta errada. Então, se você estiver agindo com base na escolha de outra pessoa, arruinaria tudo pra mim ou É isso, na minha esse é o direção, problema, né? Acho que saímos pelo mundo perguntando às pessoas que nos conhecem o que faria. E elas podem dizer, bem, essas são minhas reflexões. O que Interessante. você sabe sobre mim, o que acha que eu deveria fazer? Se eu tivesse ciente disso, o que acha que estou perdendo nessa equação sobre quem sou, a situação e as pessoas, que provavelmente têm uma reflexão melhor pra você, com base em quem você é e seus dons exclusivos e capacidades. Mas primeiro esteja ciente de si mesmo. Você tem que ter consciência de si. Eu tô feliz com seu livro, escolhendo a possibilidade, assumindo riscos e prosperando mesmo quando fracassa. É muito difícil para muitas pessoas terem essa mentalidade de fracasso, mas o fracasso é o feedback Sim, do sim, atleta, sim, né? sim. Eu sentia que eu falhava todo dia nos treinos e jogos. Você nunca tá 100%, Claro, né? claro Nos que seus sim. lances, você erra e com essa informação a gente pode usar para sermos Sim. melhores, né? Não ficar deprimido, mas melhorar. Então o fracasso sempre fez parte da minha vida, porque ele sempre me ensinou algo. Certo. Então corra riscos e prospere mesmo quando fracassar, porque muita gente tem medo de correr riscos por não quererem fracassar. Sim.
elas não querem que isso aconteça. Acho Nenhuma que há algumas coisas a microfalha. comentar. Em primeiro lugar, se você é um atleta ou está numa empresa iniciante, está acostumado com essa ideia de que cada reiteração é um feedback. Você também está acostumado com as probabilidades. Sabe que no beisebol, uma média de 300 rebatidas é realmente inacreditável, né? Enquanto no NBA pode ser, não sei, talvez os melhores arremessadores tenham 76%. Quero dizer, depende do que sabe, do campo ou posição. Posição, é. Ou talvez saiba que, seja você um comerciante ou um gestor de fundos de cobertura, é um jogo de probabilidades. Então, por que dizemos a nós mesmos que é uma chance? Por que pensamos em uma temporada vitoriosa como uma chance? Colocamos todo o peso nessa escolha. Acho que ela está estabelecida como a chave para todos nós. Assumir riscos é um músculo e pode ser desenvolvido. O livro é mais sobre como e o que, mas acho que para ter uma mentalidade de crescimento, as pessoas precisam de táticas, uma estrutura, ferramentas. Espero que o livro ajude, mas sim, é sempre incrível para mim. Não escolhemos probabilidades em nossa vida, achamos que cada escolha é a que nos faz ou nos desfaz, né? É. Não é Não verdade. é verdade, deveria ser libertador para as pessoas saberem disso, há muitas oportunidades. Com certeza. Muitas oportunidades, muitas equações diferentes, muitos exemplos diferentes Estruturas. aqui. É Sei que muito pode bom. ser muito pesado para você. Não, eu sempre fico impressionado com pessoas que conseguem fazer estruturas, equações e fórmulas, fazer e mapear, porque eu nunca sei como explicar e me posicionar assim. Marta diz, é assim que eu faço, e eu não sei como fazer isso, mas quando alguém consegue, eu realmente agradeço. Mesmo no caso do sanduíche de autoconsciência, que a estrutura é boa, eu tento explicar ela na minha cabeça, mas eu sinto isso, mas quando você coloca num diagrama, pra mim tá tudo bem, faz sentido. Por isso eu agradeço muito. As pessoas deveriam escolher o seu livro, escolha a possibilidade de corra riscos e fracasse. Eu quero te agradecer por um momento, eu tenho perguntas finais para Claro. você, mas eu quero te agradecer por sua vulnerabilidade e seus dons únicos. Foi um verdadeiro prazer conversar contigo e ouvir suas histórias e conexão com seus dons, as lições do seu pai, as lições da sua experiência como executiva sênior, como mulher executiva fundadora, e sua mentalidade em torno da riqueza, da qual eu acho que muitas pessoas têm medo, então eu agradeço por se abrir e compartilhar. Obrigada. Por ser Uhum. real, né? Eu acho que hoje fomos capazes de criar algo muito inspirador, então eu realmente agradeço o presente que você é e que a gente possa continuar conectado. Essa é uma pergunta que eu faço a todo mundo no final, são as 3 verdades. Então eu queria que você imaginasse esse cenário hipotético, que é o seu último dia na Terra. Sim. Existem muitos anos para você viver ainda, mas no final Você você tem tem que que ir. Já chegar a esse conversamos ponto. sobre é. isso. E por alguma razão você conseguiu realizar todos os seus grandes sonhos, tudo que você queria alcançar, você alcançou pessoalmente, profissionalmente, mas você tem que levar seu trabalho contigo. Sim. O livro, a mensagem, as conversas precisam ir contigo para outro Certo. lugar. Pode ser aqui ou na Terra, né? Então ninguém mais vai ter acesso às suas informações. E você tem um pedaço de papel e você deve escrever suas 3 maiores lições que aprendeu na vida e que você deixaria para trás. E isso é tudo que temos para lembrar de você. Eu chamo de 3 verdades. Certo. Quais seriam suas 3 verdades? Número 1, a possibilidade vive em grandes atos e pequenos. Por isso, sempre digo, as pessoas que você não sabe se não tentar. Lembre-se sempre das possibilidades em atos grandes e pequenos. Então, comece agora. Você nunca saberá se não tentar. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que todos nós estamos aqui para maximizar nossos dons e causar impacto. Então, descubra o seu. E eu diria que o número 3, e talvez isso seja exclusivo para mim, dada a maneira como eu fui criada, acho que, colocando as coisas em perspectiva, vai dar tudo certo. Estamos todos aqui como parte de algo muito maior, independente do que aconteça, você estará bem. Isso é bom. Muito legal. Eu tô curioso. Eu não quero ficar muito animado, mas o que é que você acha que seu pai diria se te visse agora sobre tudo que você criou nas últimas décadas? Antes de mais nada, acho que diria, lembre-se de que tudo o que você recebeu é um presente. Lembre-se disso. Lembre-se de onde tudo vem. É claro que ele reconheceria isso e reconheceria as coisas que eu conquistei, mas, principalmente, acho que ele reconheceria o universo e ele diria apenas, sinta-se grata, agradecida e entenda de onde tudo vem. Então, é claro que isso me faria me sentir muito bem, mas também me lembraria,
o que é muito claro pra mim. Eu me sinto grata por tudo o que me foi dado. Verdade, é. A gratidão é a chave. A última pergunta, mas antes eu quero que todo mundo pegue o seu livro e te siga no Twitter, né? Você não tá no Instagram, né? Eu tava procurando eu me você. escondo no Instagram. Você Ok. pode me achar no LinkedIn. Eu tô mais presente no LinkedIn e Twitter. Tenho uma conta no Instagram, nunca faço postagens, só sigo porque é outro lugar pra ser É responsável. outro lugar, É como em um mundo onde, ai meu Deus, é como se fosse mais uma coisa pra cuidar. E minha vida tá tão cheia no momento que eu Ok, só então fico Twitter e observando. LinkedIn. ChoosePossibility.com, a gente vai ter informações lá. Você tem um site pessoal também, Meu né? site pessoal é um site de livros, mas o lugar mais ativo pra encontrar é o LinkedIn. Então, LinkedIn, é ok. onde você pode me encontrar em Sukinder Singh. No LinkedIn eu posso ser Sukinder Singh Cassidy. E eu garanto Ok. que se você colocar meu nome no LinkedIn, eu Você estarei vai lá. encontrar, é. E pode me Ok. seguir lá, certamente, pode me seguir no Twitter. O mais importante é que você pode comprar o livro onde quiser. Onde Ok. quiser comprar livros. Há um audiolivro na Amazon, em todos os lugares. Histórias inspiradoras, lições de enquadramento inspiradoras, eu adoro isso. E a última pergunta é, qual a sua definição de grandeza? É sobre o que já falamos. Acho que são pessoas que não apenas criam impacto em suas próprias vidas, mas criam impacto e possibilidades para os outros. Aí está, se quer ser Aí grande, está. pare de gerar possibilidades para si ou pare de pensar que eu tenho mais possibilidades e os outros menos. Se você tem mais possibilidades, sua oportunidade é gerá-las para outras pessoas, né? Então, isso é grandeza. Sukinder, muito obrigado. Eu fico muito grato, agradeço. Muito bom. Eu costumava pensar que todas as pessoas do outro lado dessas questões eram más, questões pelas quais eu era apaixonado e todos do meu lado eram bons, mas eu encontro pessoas boas e más em ambos os lados.